Glória a Deus. Sada amada igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus nesta noite. Glória a Deus. Abra a palavra do Senhor nesta noite, em 1 Crônicas, Crônicas, capítulo 21. Louva a Deus pela oportunidade de estar na sua presença mais um dia. Glória a Deus, para glorificar o nome do Senhor e aprender da sua palavra. Glória a Deus. 1 Crônicas, capítulo 21. Para adiantar, não vou fazer a leitura do capítulo todo, a gente vai ler apenas o primeiro e o segundo, e os irmãos vão acompanhando nesta noite para a gente entender da palavra do Senhor. O Senhor, Ele sempre tem uma palavra para os nossos corações e nos fazer aprender com Ele. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então, Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Disse Davi a Joabe e aos chefes do povo: Ide, levantai o censo de Israel desde Betseba até Dan, e trazei-me a apuração para que eu saiba o seu número. Podeis sentar, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Acredito que os irmãos já tenham meditado nessa palavra. E já faz algum tempo que eu tinha meditado nessa palavra e trouxe ao meu coração. Glória a Deus. E assim como os servos segundo o coração de Deus, homens valentes, homens cheios de Deus, que também falharam. E o que eu muito me alegro, não por ele ter falhado, mas me alegro porque essa palavra foi escrita para que eu possa aprender. Aprendemos mais com os acertos ou com os erros? É lógico que com os erros, para quem quer aprender. E nesta noite o Senhor, Ele vai trazer uma palavra para os nossos corações, de instrução, de direção, de vigilância e também de bênção. Amados, esse capítulo 21 de Crônicas, ele nos traz que o inimigo pôs no coração de Davi para ele levantar um censo, a contagem do homens valentes. E esse censo já tinha sido pedido uma vez a Moisés para que se levantasse. A gente vê isso no primeiro de Números. Vamos confirmar aqui a palavra de Deus, para a gente entender. Glória a Deus. Esse censo foi pedido para que se contasse os homens, primeiro de Números, no segundo ano após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês, falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação, dizendo: levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contando todos os homens, nominalmente, cabeça por cabeça. E aqui, a Bíblia diz que o inimigo pôs,
incitou o coração, jogou suas setinhas para que Davi levantasse esse censo. Mas ele pecou em levantar o censo? Não. Era a intenção que fez com que ele errou. Qual era o propósito de levantar aquele censo? Não tinha nenhum problema em ele contar. Davi queria saber quantos homens estavam disponíveis para batalhar, para se gastar nas guerras. E na verdade, ele quis se orgulhar de tamanhos homens, exército ao seu dispor. Imediatamente, quando ele pede a Joabe para que se levante e percorra a Israel para levantar aquele censo, Joabe percebe a inúmero erro que ele estava cometendo. E ainda tentou persuadi-lo e dizer: Davi, não faz tal coisa, porque certamente o Senhor não se agradará e o povo de Israel pagará o preço. Mas diz a palavra que nada adiantou. Davi não escutou a Joabe e disse: vai e faz o que eu te digo. E diz a palavra do Senhor que Joabe percorre frustrado, não foi de bom gosto, porque sabia que não ia acabar mal a sua atitude e o povo pagaria o preço. E ele foi, percorreu, mas deixou a tribo de Benjamim fora, porque havia uma aliança para aquele povo, para que ele não fosse anteriormente já advertido, que não contasse para levar eles para a guerra. E voltou e trouxe o censo perante a Davi, colocou toda a contagem daqueles homens. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a palavra do Senhor que ali ele expôs, mas vimos que no versículo 7 disse: tudo isso desagradou a Deus, pelo que feriu a Israel. Louvado seja o nome do Senhor. E o que acontece? Diz a palavra do Senhor, amados, que o Senhor assim usa o vidente Gade, que era servo de Davi, e aparece a Gade e diz: vai até Davi e diz a ele o que eu tenho para com ele agora. E diz a palavra do Senhor que ali vai Gade, se apresenta a Davi e diz: o Senhor te dá 3 coisas, pois escolhe das 3, que eu tenho que enviá-la, o que tu vai querer para que eu leve até o Senhor. A Bíblia nos revela que a única passagem que a gente vê que Deus manda você escolher o castigo que você quer. E então, essa mesma passagem a gente vê no livro de Samuel 24, onde relata, louvado seja o nome do Senhor, o que aconteceu. 2 Samuel 24, chame e conferir. Isso mesmo, 2 Samuel. Aí a gente vê a partir dos 10, Davi escolhe o seu castigo. E então quando ali o Senhor pede a Davi para que escolha, Davi imediatamente percebe seu erro. Percebes que por 2 vezes Davi falha com Deus. E Davi não consegue enxergar que errou. E o que a gente pode aprender com isso?
fazer sem a vontade de Deus a um alto preço. Você ou eu fazer algo que o Senhor não estava permitindo a um alto preço. Porque a gente vê que quando Davi peca para ficar com a mulher de Urias, o castigo não veio sobremaneira sobre ele, mas veio pela sua descendência. E o Senhor disse: a espada não se apartará da tua família até a 4ª geração. E por que o Senhor não castigou diretamente a Davi? Ora, meu amado, Deus, Ele conhece. Se Deus punisse Davi diretamente a ele, sei lá, vamos supor que deixasse ele manco, ou sem uma mão, não sei. Isso ia ser diretamente com ele, não doeria tanto. O quanto ele vê que Deus pesou a mão na sua família, que não merecia nada. E pela segunda vez, da mesma forma. E o que se observa, o que a gente aprende sobre isso, é que quando a gente toma uma atitude, uma direção, que Deus não aprova, se torna pecado. E o pecado, ele cega. Você já não vê, ouve a voz do Senhor. Porque você não ouve, a gente percebe. Porque quando Davi projetou para ficar com a mulher de Urias, ele não enxergou. E foi necessário Deus enviar alguém. Quando Davi, para se orgulhar do seu exército que estava disponível, ainda Joabe o advertiu. Mas ele não olhou Joabe como um homem de Deus. Porque Joabe ainda disse: não faz isso. Porque Deus pode descer a mão sobre Israel. E ele não escutou. Mas quando Gade, o vidente, o homem que o Senhor se apresentava e falava com ele, se apresentou, instantaneamente, Davi cai em si e vê seu erro. E o que aprendemos? Aprendemos que necessitamos de sempre nos examinarmos. Por quê? Porque facilmente podemos cair. Facilmente podemos, por um momento, estar cego e tomar uma atitude da qual o Senhor reprova. E depois o preço é alto, é caro. E não sabemos como vai ser. E a gente aprende, e o Senhor nos dá a oportunidade com esta palavra, de ficarmos atentos. Quando a circunstância vier na minha e na tua vida, a gente poder parar e dizer: Senhor, eu estou agindo de modo que agrada o Senhor? Será que desta forma o Senhor aprova a minha atitude, a minha escolha? Porque assim livrará dos meus teus pés tropeçarem, e os meus e os teus olhos ficarem cegos. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, glória ao nome de Jesus. Quando Gade foi até a Davi, diz assim: queres 7 anos de fome que venha sobre a terra, ou por 3 dias teu inimigo te persiga com a espada, e tu fuja diante deles? Ou que venha a peste sobre a terra. Agora me responde, porque eu devo de enviar o que tu falar.
E Davi imediatamente disse: profundamente estou angustiado, a minha alma. E ele disse: quero eu cair na mão do Senhor, porque eu sei que muitíssimo são as suas misericórdias. Louvado seja o nome do Senhor. E então, diz a palavra do Senhor, que o Senhor enviou o anjo e feriu 700.000 homens e foram destruídos. A Bíblia diz que Davi se enrola de panos que simbolizava humilhação, e com o rosto prostrado se humilhou diante do Senhor e pediu ao Senhor misericórdia. E disse: Senhor, fui eu que contei, que fizeram essas ovelhas, que fizeram este povo. Caia eu nas tuas mãos e a minha casa, mas eles não fizeram nada. Diz a palavra do Senhor que Davi avistou o anjo. E quando ele avistou, muito tremeu. Aleluia. E muito ficou trêmulo com a visão que ele avistava. Pois o anjo, quando ele avistava, ficava entre a terra e o céu. E estava com a espada em suas mãos desembainhada. E a Bíblia diz que o Senhor mandou o anjo parar, porque a destruição foi terrível. Ouvindo o Senhor o pedido de misericórdia de Davi, aleluia, assim o Senhor mandou Gade ir novamente e disse: sobe, louvado seja o nome do Senhor, a um monte, que era o Monte Moriá. O dono era Ornã, o Jebuseu. Sobe lá e oferece um sacrifício a mim. Diz a palavra do Senhor que ele sobe e oferece o sacrifício ao Senhor. E o anjo continua lá, viu? Com a espada desembainhada. E a Bíblia diz que o Senhor recebe o sacrifício nos seus átrios. E reconhece que o coração de Davi estava tremendamente arrependido pelo que ele tinha feito. E aí, o Senhor ordena ao anjo para guardar a sua espada. Percebes? O Senhor, Ele dá ordem, tem anjos para executar aquilo que lhe apraz. Louvado seja o nome do Senhor. E o que é que vem de bom nessa aprendizagem? Apesar do seu erro, a gente vai ver que Deus, Ele fez uma promessa. E num lugar onde simbolizou, onde ele viu o anjo, foi o lugar que o seu filho, Salomão, com promessa de levantar o altar de Deus. E a gente vai ver em Crônicas, 1ª, 2ª Crônicas, que o Senhor, Ele faz uma promessa de Davi assumir o trono. E naquele mesmo lugar, no Monte Moriá, é levantado a casa do Senhor. A casa que o Senhor escolheu em Israel para ele habitar. Porque só havia tendas. Não havia um templo em toda Israel cujo Deus tivesse sua presença dentro dele. E Davi, ele pôs-se no seu coração para levantar esse altar ao Senhor, para assim poder levantar e trazer a arca. E diz a palavra do Senhor que o Senhor se agradou do propósito de Davi.
Mas disse o Senhor a Davi que ele não ia ter o prazer de ver a construção do templo. E o que a gente pode ver, louvado seja o nome do Senhor, que houve um motivo. Deus recebeu o sacrifício e muito se agradou do propósito que ele pôs diante do Senhor. Mas teve algo que impediu, que ele pudesse contemplar o templo para que fosse assim adorado o Senhor naquele lugar. O Senhor falou para ele: derramaste muito sangue diante da minha presença. Porque aqueles que morreram foi por conta da desobediência de Davi. Então, o que podemos ver para a gente contemplar a bênção, é necessário percorrer o caminho que Deus traz, para que quando chegar lá no fim, você possa desfrutar, eu possa desfrutar daquilo que a gente pede ou oferta a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o propósito maior das nossas vidas tem que estar interligado à vontade de Deus. Porque quando a gente desvia da vontade de Deus, quando a gente recua, volta atrás de caminhar com Cristo, de estar nele, há um preço a ser pago. E com Deus não se pega atalho. Com Deus tem que ir pelo caminho que ele designou. E Davi, ele pagou esse preço. E diz a palavra do Senhor que Deus disse: tu não virá. Não vai ser tu que vai construir o templo que eu escolhi para a minha habitação, a casa do Senhor. É o teu filho. E o que a gente aprende sobre isso? A partir do capítulo 20 de Crônicas. Salomão assumiu o trono. Mas o seu pai, mesmo ele sabendo que ele não ia contemplar o templo, ele fez a sua parte. Ele reuniu todo o tesouro que ele podia, ele preparou homens para aquela construção. Mesmo ele não podendo desfrutar. E eu meditando nesta palavra, eu disse: Senhor, que coisa linda. Porque Davi, ele não ficou bochechudo, ele não questionou a Deus. Sabe por quê? Porque ele tinha consciência das suas atitudes, suas falhas. Em momento algum a Bíblia relata que ele ficou bochechudo com Deus e nem questionou a Deus o porquê, se ele, quem foi o desejo do coração, se era dele o projeto, se era dele que estava traçando, porque outro é quem ia fazer, outro quem ia ter a honra de estar contemplando, a honra de estar morando, porque haveria a construção do templo e de um palácio. Porque naquela época, os homens de guerra, como era Davi, um homem de guerra, eles não tinham o direito de ter um palácio em si, uma casa. Porque ele vivia em constante batalha. E se dava por só levantar uma casa quando as guerras se cessavam. E Deus fez uma promessa a Davi: o teu filho será um filho de paz. Ele contemplará um repouso. Ele contemplará uma nação sem guerras. Seria Salomão. E o que percebe, e eu fiquei meditando, é que ele não ficou bochechudo não. Não teve problema. Ele se dispôs a fazer o que estava no alcance dele. E por que muitas vezes conosco tem que ser diferente? Não é assim?
Porque, amados, esta palavra nos ensina. E presta atenção, porque primeiro ela me ensinou. E eu digo a vocês, Jesus cobra, viu? O primeiro, a palavra que se dá ao coração, é o primeiro que Jesus cobra. Não tem pra gente correr, não. No dia que a gente quiser fazer algo, imediatamente, como é extraordinário o Espírito Santo. Ele vem na hora e diz, tu te lembra da palavra? É mesmo assim, viu? Comigo. E o que foi que eu aprendi? Além de ter cuidado com o orgulho, que Davi levantou o senso para se expor, para se exibir. Tem que ter cuidado. Porque a palavra de Deus nos ensina que a palavra que vem nos nossos lábios para pregoar não é nossa. Se Jesus não depositar, nos capacitar, dos nossos lábios não sai nada. Deus também nos ensina que devemos louvar em espírito. Porque o louvor em espírito é diferente de um cantar. Temos que ser cheios de sua presença. E quando a presença de Deus é na sua vida, não é para se exibir. Porque ela não é tua e nem minha. Ela vem da parte de Deus. E deve ser usada com humildade e reverência na presença de Deus. Eu não estou mais sentindo a unção de Deus quando eu louvo. Então você precisa descer mais. Você precisa jejuar. Você precisa jejuar para mortificar a carne. E precisa chorar na presença de Deus. Para que quando o louvor saia dos seus lábios, ele saia verdadeiramente cheio da sua presença. Porque através do abrir dos seus lábios, através do louvor sair, através do louvor, Deus, aleluia, levantará no coração do povo, daqueles que ouvirem a sua presença. Curará o coração angustiado, curará a alma ferida. Deus, ele se revela e trabalha no meio dos louvores. Então a palavra de Deus ensina, cante, louve a Deus em espírito. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Misericórdia, que hora, viu? Então, amados, e o que nós aprendemos? Aprendemos que Davi, ele ali recolheu, deu as plantas do templo e da casa para seu filho Salomão. Chamou ele e disse, filho, tu consagrarás essa casa e levantará. Porque Deus fez uma promessa para mim e disse que tu levantaria. Pois eu derramei sangue diante da presença do meu Deus. Está aqui. Pôs nas suas mãos as plantas do templo. E recolheu todo ouro e prata e todo homem que pudesse trabalhar na obra. Porque a Bíblia diz que Davi ficou maravilhado. Porque o povo fez, sabe o quê? O povo deu ouro, o povo doou literalmente de todo o coração para a construção daquele templo. Voluntariamente o povo ofertaram de todo o coração. Não houve necessidade de impor que o povo trouxesse. Mas eles deram voluntariamente, eles fizeram de todo o seu coração. Muitas vezes, aleluia, o que ocorre, amados? Ocorre que, eu não quero nada porque a pessoa não faz parte desse conjunto. Eu não quero nada dela. Eu não quero aquela pessoa dando porque para mim ela não está dando de coração. Não é assim que muitas vezes dentro da casa do Senhor? E a Bíblia diz que Davi não quis saber se era ele que ia ser o protagonista ou aparecido. Ele fez. Então, se você era um líder, deixe que alguém quiser fazer para te ajudar, algo para ofertar. Eu vou com você, tome isso aqui, pegue. Porque quem pesa os corações e manda do alto que necessitamos e que também corrige do céu, não é eu e você, é Deus. Aleluia.
E se alguém quiser ajudar, por pequena coisa que seja, deixe. Como homens e mulheres de Deus. Aleluia. Porque dentro da casa do Senhor não tem esse negócio de concorrência. Davi foi grato porque o povo deram de coração. O projeto era dele, mas o povo deu com coração. Cada um que ele tinha ofertaram. Cada um queria também contribuir de alguma forma. E por pequeno que seja, Davi, louvor a Deus. E diz a palavra do Senhor que Deus se agradou daquela forma que o povo estava diante dele. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, amados, naquele mesmo local, houve um propósito lindo. Depois de uma repreensão severa na vida de Davi. Naquele mesmo local foi construído, foi pagado pelo aquele pedaço de terra no Monte Moriá, para que se levantasse o templo ao Senhor. E a gente vai ver no livro de 2 Crônicas, a partir do 1º, como foi a trajetória. O sacrifício enorme que Salomão oferece a Deus, ele o reteve e pediu: pede o que quiseres e eu te farei. E a gente já conhece o pedido de Salomão: me dá sabedoria. E ali começa Salomão fazer o projeto para levantar aquele altar ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas sabe o que mais me impressiona? É que Salomão, levantando aquele altar, ele tinha um propósito dentro dele. E o que me chama a atenção não foi para aparecer quão obra grandiosa seria aquele templo. Mas ele reconheceu e disse: Senhor, como pode esse templo caber a tua glória e a tua presença encher este lugar? Porque o Senhor não caberia neste lugar, porque tu és grandíssimo. Aleluia. Mas ele assim o fez para cumprir a vontade do Senhor, e porque o Senhor escolheu aquele lugar para habitar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E amados, diz a palavra do Senhor, um dos mais versículos conhecidos. E para a gente entender o porquê aconteceu essa história, interligando lá o erro de Davi com o projeto de Salomão, seu filho. Aí a gente conhece esse versículo 7 e 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Isso foi o Senhor que disse. Mas houve uma súplica de todo o coração diante do Senhor. Quando Salomão levanta aquele templo, no mesmo lugar que seu pai levantou o sacrifício a Deus, Salomão fez pedido ao Senhor que a presença de Deus fosse naquele lugar. Que tanto o povo de Deus, como até os ímpios, se seu coração verdadeiramente se arrependesse com toda sinceridade, levantando as suas mãos ou dobrando seus joelhos diante daquele altar, e com todo o seu coração suplicasse a Deus, que Deus ouvisse, que Deus perdoasse os seus pecados, os seus erros, que Deus, se ele estivesse sendo perseguido pelos seus inimigos, e suplicasse a Deus, que Deus o atenderia. Se por acaso tivesse a fome, a peste assolando seu povo, mas se o povo com todo o coração levantasse as suas mãos em adoração e súplica, se humilhando diante do Senhor, aquele local, que Deus o atenderia. Salomão, ele entendia que para Deus ouvir a súplica do povo, era necessário arrependimento. Era necessário que seu coração verdadeiramente se compungisse,
se humilhasse, se deleitasse no Senhor. E aí sim, o Senhor ouviria, o Senhor atenderia, o Senhor inclinaria os seus ouvidos para ouvir o que o povo estava a pedir. Louvado seja o nome do Senhor. E então, esta aliança foi feita, e assim o Senhor falou, para que aquele povo, aleluia, pudesse ser ouvido, era necessário se humilhar, orar e buscar e se converter dos seus maus caminhos. Compreende agora? Para o anjo parar aquela espada, para Deus perdoar Davi, foi necessário que seu coração verdadeiramente se arrependesse. E a mesma forma o Senhor também falou que se o povo chamar pelo nome dele, mas tem uma condição. Há uma condição. Tem que orar. Tem que se humilhar diante da face do Senhor. Para que ele se levante, aleluia, perdoe-nos e assim sare as nossas vidas, transforme a nossa vida, faça algo novo nas nossas vidas. Glória a Deus. Então, que nesta noite, louvado seja o nome do Senhor, aquilo que você tem pedido, aquilo que você tem tido projetos, aleluia, apresente no altar de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aquela casa foi uma casa onde o Senhor escolheu para habitar. E o teu coração verdadeiramente tem sido o templo que Deus habita todos os dias da tua vida? Porque o nosso coração tem que ser um templo que Ele possa estar habitando todos os dias. E que você possa sentir verdadeiramente que Ele faz morada e permanece contigo todos os dias da tua vida. Porque é isso que o Senhor quer. Um coração quebrantado. Um coração que se humilha diante da sua face. Porque quando você está assim, que o Espírito Santo de Deus tem liberdade de estar todo dia no teu coração, te direcionando, te guiando, recebendo o louvor dos teus corações, recebendo a oferta dos teus joelhos, pode ter certeza que não existe vento, não existe tempestade, não existe corações endurecidos, que o Senhor Ele não quebre, que o Senhor não renove, que Deus não transforme. Porque quando o povo de Deus se humilha diante do Senhor, reconhecendo que Ele é o Deus, aleluia, da tua vida, Ele recebe a tua oferta. Porque a tua vida tem que ser oferta para Deus. Dentro da tua casa, no teu trabalho, tudo na tua vida tem que ser ofertado para Deus. E que Ele se agrade, Ele receba no céu o que tu faz, o que tu fala, por onde tu andas. Aleluia. Porque Deus, Ele é zeloso. Aleluia. Então, como Davi, ele errou. Quais são os seus planos? Quais coisas que você tem apresentado a Deus? Aleluia. Deus é grande e prepara na nossa vida aquilo que precisamos. Mas tão somente que tudo que você fizer esteja diante do altar de Deus. Não importa o tamanho da dor, da dificuldade, não importa. Faça tudo para agradar o teu Senhor. Aleluia. Porque se Deus aprovar a tua petição, aleluia, você será bem-sucedido. Você será honrado. Você será abençoado. E ninguém terá que pagar o preço pela sua decisão errada,
pelos teus passos apressados, pelo falar dos seus lábios que não deveria. Mas se você deixar na oraria de Deus, diante da sua face, você colocar aquilo que para você não pode, de Jesus, muda essa circunstância. Eu te oferto a ti, porque a minha vida te pertence. A Bíblia diz que o Senhor se agrada de um coração que verdadeiramente, diante dele, aleluia, coloca assim com sinceridade. Então, se você tem feito isso nesta noite, descansa o teu coração. Aleluia. Pode ter certeza. Descansa o teu coração, que Deus vai te honrar. Aleluia. Não importa o que se levante. O que você precisa fazer é sempre agradar a Deus. Honrar a Ele com a tua vida. E pode vir mar, pode vir tempestade, pode vir palavra contrária. Aleluia. Mas você sabe ao Deus que você serve. Você sabe o Deus que você está depositando sua confiança. Porque não vai ser nada, como diz a palavra do Senhor, que vai te separar do amor dEle. Não vai ser cara feia, não vai ser ataque do inimigo, não vai ser empecilho, não vai ser escassez de algo que, na tua vida que vai te separar do amor dEle. Mas o teu coração tem que permanecer acreditando e confiando no Deus da tua salvação. E assim Deus te honrará. E assim Deus fará coisas grandes na tua vida. E te fará sobressair todas as dificuldades que se levantar. E assim como igreja do Senhor que somos, aonde estivermos, o Senhor nos honrará. Quando a gente se humilhar e orar com todo o coração, depositando nele os teus planos, os teus projetos. Não faça, não passe na frente do Senhor. Mas honre a Deus. Faça o que é certo, para que Deus honre a tua vida. E amados, honrar a Deus é obedecê-lo. E obediência, aleluia, leva eu e você para um céu de glória. E é para onde eu e você devemos estar com os nossos olhos fitos. É no céu de glória. Então não deixe que nada lhe atrapalhe a tua trajetória e a tua comunhão com Deus. Porque se você deixar, há um preço a ser pago. Mas se verdadeiramente o teu coração, aleluia, disser: Senhor, eu não posso, mas eu creio. Estou aqui para ser conduzido por tu. O que farei eu, Senhor? Como eu devo fazer? Deus, Ele vai te direcionar. E vai colocar no teu coração o que deves fazer. Amém? Que Deus abençoe. Eu agradeço minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Palmas que louvam ao Senhor. Os irmãos que puderem se coloquem de pé. Vamos estar orando para encerrarmos